Olá, meu povo, vamos aqui à 16ª questão da UES 2026.1, fase 2 específica de matemática. Bom, fiz ela antes, né? Como sempre, as que envolvem muita coisa. Bom, vamos lá. Considere no plano um trapézio isósceles, cuja base menor é 2 decímetros, base maior 8 decímetros e altura igual a 4 decímetros no espaço tridimensional. No espaço tridimensional, a medida do volume em metros cúbicos do sólido obtido a partir da rotação da área desse trapézio em torno da base maior é aproximadamente igual a... Bom, ele quer saber o volume desse sólido, né? Que ele vai criar a partir da rotação da área desse trapézio em torno do lado maior. Então é o seguinte, primeiro a gente tem que entender o que é um trapézio isósceles. Um trapézio isósceles, ele é um trapézio em que os seus dois lados... em que os seus dois lados não paralelos têm a mesma medida, certo? Assim como o triângulo isósceles tem dois lados de mesma medida, no trapézio isósceles a gente tem dois lados de mesma medida, certo? Bom, seguinte, aí o que acontece? Eu desenhei aqui o trapézio, certo? Aí ele diz pra gente rotacionar a área desse trapézio em torno do lado maior, ou seja, a gente vai girar meio que nessa direção aqui, ó. Começando daqui, a gente vai girar assim. Sim, né? Nessa direção. Aí o pequenininho vai sair daqui, vai rotacionando e tal, em volta desse lado maior aqui, ó. Certo? Bom, fazendo isso, a gente vai obter esse seguinte sólido aqui, ó. Essa parte aqui, ao girar, ela vai se transformar num cone. Essa parte aqui, ao girar, ela vai se transformar num cilindro. E essa parte aqui, ao girar, ela vai se transformar em outro cone, tá bom? Aí eu tentei desenhar aqui como é que seria a figura, certo? Ficaria desse jeito aqui, ó. Um cone em cima, um cilindro e outro cone embaixo, tá bom? Bom, aí o que acontece? A gente tem que identificar aqui, pra gente calcular o volume, tem que identificar as medidas dessas figuras. Bom, olhando aqui, ó, quando a gente tiver a rotação, isso aqui vai ser o raio da base, certo? Que vai rotacionar, isso aqui vai virar um círculo, certo? Aí isso aqui vai ser o raio da base, certo? Então, 4 decímetros é o raio do círculo, da base do cone e também do cilindro, tá bom? Aí essa medida aqui, ó, vai ser a altura do cone, tá bom? Como aqui mede 2, certo? E aqui todo mede 8, e a gente tem que, como a gente desce aqui em 90 graus, e a gente desce aqui também em 90 graus, essa medida aqui é a mesma que essa medida aqui, certo? Porque aqui tem 2, a gente desceu em 90 graus certinho, e esses dois lados aqui tem as mesmas medidas, então essas medidas aqui também serão as mesmas que essas medidas aqui, tá bom? O todo é 8, aqui já tem 2, então a gente tem que dividir 6 igualmente para esses dois lados aqui, certo? Ou seja, ficou 3 para cá e 3 para cá, tá bom? Então a gente já tem a altura dos dois cones, e a altura do cilindro é 2, certo? A partir daí é só a gente fazer a conta. O volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. No caso, a área da base a base é um círculo, né? Então é a área do círculo. No caso, πr ao quadrado, certo? Aí a gente multiplica pela altura e divide por 3. No cilindro, a gente tem a área da base vezes a altura. A base é um círculo, então é πr quadrado vezes a altura. E a mesma coisa para o outro cone, tá bom? Bom, π é 3,14, ele pede pra gente usar. Aí, o raio da base é exatamente esse valor aqui que eu falei, né? A altura do trapézio acaba sendo o raio da base, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 3, certo? Esse valor aqui, ó, 3 dividido por 3, certo? Isso vai dar 50,24 decímetros cúbicos. No cilindro, vai ser a mesma coisa. O raio é 4, só que o que muda é a altura, né? A altura é 2, certo? Como eu falei aqui, ó, essa aqui é a altura. Fazendo essa conta dá 100,48 decímetros cúbicos. E o outro cone é exatamente igual ao anterior, certo?
Bom, a gente soma todos os volumes, certo? E pra gente ter o volume dessa figura final, que é 50,24 mais 50,24 mais 100,48. Isso dá 200,96 decímetros cúbicos de volume, certo? Aí a gente tem que lembrar que decímetro cúbico para metro cúbico a gente divide por 3, certo? E de metro cúbico para decímetro cúbico a gente multiplica por 3, tá bom? Fazendo essa divisão, a gente vai ter que... perdão, gente. Não é divide por 3 não, tá? É divide por 1000, tá bom? Divide por 1000. 1000, perdão. É que eu lembrei que a gente multiplica 3 vezes, né? Mas a gente divide 3 vezes no caso, né? Por 10. Mas no caso aqui a gente divide 3 vezes por 10, o que dá dividir por 1000, tá bom? Enfim, o que acontece? Essa casa vai andar 3 vezes para a esquerda, essa vírgula vai andar 3 vezes para a esquerda, vai ficar 1, 2, 3, 0,20096, certo? Aí, aqui as alternativas arredondam, certo? Arredonda para cima, o que dá 0,201, tá bom? No caso, a resposta é a B, certo? É isso aí.